Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês, nossos queridos amigos, amigas, alunos, alunas, futuros e futuras policiais. Tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, gostaria de pedir que, se não estiverem inscritos no canal, que se inscrevam, acionem o sininho, porque assim, sempre que a gente trouxer conteúdo novo aqui no YouTube do Dedicação Delta, os senhores e senhoras serão devidamente notificados. E fiquem atentos, porque a gente está postando conteúdo diário, seja através de vídeos menores, pequenos, com dicas diretas e objetivas, ou com o nosso projeto Alvo Certo, onde sempre são abarcados os mais variados e importantes assuntos das mais importantes disciplinas para sua aprovação. Peço ainda que comentem aqui abaixo qual tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui nos nossos vídeos. A gente está acompanhando o que vocês têm colocado nos vídeos e tentando, à medida do possível, atendê-los. Peço também que comentem qual ou quais certames os senhores e senhoras irão prestar nos próximos tempos, para que a gente, sabendo qual é a banca, qual é a prova, a gente consiga adequar as nossas dicas, tudo bem? Curtam o vídeo também, por favor, e compartilhe com os amigos, principalmente aí se você tem um amigo, se você tem uma amiga que vai fazer prova oral nos próximos tempos, principalmente que envolva a disciplina de Direitos Humanos, porque eu já firmei o compromisso com vocês de trazer aqui dicas rápidas, diretas e objetivas sobre a temática de Direitos Humanos para a sua prova. Aproveito ainda a oportunidade para mostrar para vocês o nosso manual de prova oral, que saiu junto à editora Ridel, e nele a gente tem tanto de forma escrita como através do QR Code em vídeo, perguntas e respostas das disciplinas mais cobradas nos concursos públicos. A gente tem aqui direito constitucional, administrativo, processo penal, legislação especial e também direitos humanos. Então, rapidamente me apresentando ao final para vocês, para quem ainda não me conhece, eu chamo Gabriela Duó, sou professora aqui no Dedicação Delta e também no Dedicação Policial, e estou atualmente aprovada nos concursos públicos de delegada de polícia nos estados de São Paulo e também no estado do Espírito Santo. E aqui essas dicas de direitos humanos servem para todo e qualquer concurso que cobre a disciplina, mas principalmente se você vai fazer a prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a prova oral que se aproxima, porque aqui a gente traz apontamentos que não são tão vistos diariamente aí no meio policial, que a gente sabe que direitos humanos acaba não sendo a matéria de predileção de nós das carreiras policiais. Eu também, quando estudava, tinha muita dificuldade, mas quando a gente pega gosto, quando a gente pega jeito, a gente passa a entender melhor e até gostar da matéria. O que a gente não pode é confundir aspectos sociais e políticos, e aí desde que de forma respeitosa todos têm absoluto direito de ter suas posições, a gente não pode confundir esses aspectos com o aspecto jurídico, ou seja, para fins de concurso público. Então aqui, nessas dicas, a gente não está falando de política, de direita ou de esquerda, o que a gente está é trazendo conteúdo jurídico que vai aparecer na sua prova. Dito isso, vamos lá? Bom, galera, começando aqui então sobre o processo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Uma primeira informação que é muito importante é que vocês saibam que, à exceção da Constituição do Império de 1824, na qual atribuía-se poder absoluto ao imperador para celebrar tratados, todas, percebam, chamem atenção, todas as demais constituições conciliam nesse processo de incorporação dos tratados a vontade do poder legislativo com a vontade do poder
executivo. E é isso que a gente tem, que a gente chama de teoria da junção de vontades ou teoria dos atos complexos. Prestem muita atenção, porque esse nome vai aparecer na sua prova objetiva. Teoria da junção de vontades ou teoria dos atos complexos, que significa que no processo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, deve somar-se a vontade do poder legislativo com a vontade do poder executivo. E essa teoria é adotada, uma excelente pergunta de prova aberta, desde a nossa primeira Constituição republicana, a saber, a Constituição de 1891. Então, desde então até os dias de hoje, a gente tem a adoção da teoria da junção de vontades ou dos atos complexos, ok? Avançando, para a gente entender o que significa, quais são essas vontades que devem se juntar. Vamos lá, a gente tem aqui o artigo 84, aqui tudo da nossa querida CFD 88, tudo bem, pessoal? Vamos lá. Compete privativamente ao presidente da República, portanto, aqui a gente tem a manifestação do poder executivo. O que compete privativamente a ele? Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, percebam aqui, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Então, se na sua prova oral o examinador pergunta se existe um fundamento constitucional, ou seja, normativo para a adoção dessa teoria, você vai justificar principalmente com base no artigo 84, inciso de número 8 da Constituição Federal. Percebam que isso pode cair tanto em direito constitucional como em direitos humanos. Nada obstante isso, a gente vai juntar essa leitura ao artigo 49, também da Constituição Federal, de leitura e memorização obrigatória por parte dos senhores e senhoras. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 1, resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Fiquem bem atentos a essa redação, porque ela materializa, desses dois dispositivos, materializam o processo de incorporação dos tratados, bem como a adoção da teoria dos atos complexos. Fiquem atentos também a expressões como privativamente, exclusivamente, a palavra definitivamente. Por exemplo, aqui, o seu examinador pode trazer na sua redação de prova objetiva resolver provisoriamente. E aí, se você não estiver fazendo uma leitura atenta, não tiver já chamado a atenção para isso, pode cair. Então, fique atento, porque é resolver definitivamente sobre tratados, ok? Então, vamos avançar aqui. Pessoal, então quais são, ao fim e ao cabo, as fases do processo de incorporação do Tratado Internacional de Direitos Humanos? A gente tem a fase da assinatura, a gente tem a fase de aprovação legislativa, a gente tem a fase da ratificação e a gente tem a fase do decreto de promulgação. Elas não são fases excludentes ou alternativas entre si. Elas são fases confluentes, concomitantes e cumulativas. Ou seja, para eu dizer que um determinado tratado internacional de direitos humanos foi incorporado ao ordenamento jurídico nacional, eu preciso somar a assinatura, a aprovação legislativa, a ratificação e o decreto de promulgação. Queria registrar para vocês também que há a previsão do princípio da boa-fé, pessoal, que ela deve reger essa internalização nos tratados desde a fase de negociação e assinatura. Por que isso? Porque é o seguinte, a assinatura de um tratado internacional de direitos humanos não faz
por si só, ou seja, sem as demais fases, com que aquele determinado Estado parte esteja estritamente vinculado juridicamente aos termos daquele tratado. Mas, sob a ótica do princípio da boa-fé, a gente já tem que abster-se da prática de atos contrários, abster-se da prática de atos que vão de encontro à afronta do que previsto ali à luz do objeto, finalidade e redação daquele determinado tratado. Com isso, é o que a gente vê aqui, ó. Artigo 18 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Vejamos. Um Estado é obrigado, pessoal, o Estado é obrigado, percebam esse imperativo. O seu examinador pode tirar e colocar ao Estado faculta-se, e não, um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado. Quando? Bom, quando ele tiver assinado ou trocar o instrumento constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte do tratado, ou tiver expressado seu consentimento em obrigar-se no tratado no período que precede a entrada em vigor do tratado e com a condição de esta não ser indevidamente retardada. Vejamos, portanto, que há uma previsão convencional do princípio da boa-fé que deve reger as fases de incorporação do Tratado Internacional de Direitos Humanos desde a fase de negociações e principalmente ali a partir da assinatura. Fiquem muito atentos a isso. E aqui a gente tem uma previsão nesse sentido, porque você também pode ser indagado em uma prova oral se existe uma previsão normativa mesmo e, portanto, juridicamente vinculante do princípio da boa-fé dentro do direito internacional dos direitos humanos. E a resposta é positiva, a resposta é afirmativa. Bom, pessoal, com isso a gente finaliza mais um vídeo de dicas de direitos humanos aqui com nossos queridos alunos, alunas, amigos e amigas do YouTube do Dedicação Delta. Espero ter sido, ainda que minimamente, útil para vocês. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima!